Fala pessoal, bom início de ano a todos, né? Espero que todos tenham tido aí um excelente Natal e uma excelente passagem de ano. Então, a gente quer falar aí da Instituição Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2240, publicada em 11 de dezembro de 2024. Essa instituição normativa, ela trata dos recibos emitidos pelos profissionais da saúde, né, em relação aos consultas e tratamentos realizados. Então, ela dispõe sobre o recibo eletrônico de serviços de saúde, Receita Saúde. Essa instituição normativa, ela traz como novidade que a partir de 1º de janeiro de 2025, os recibos deixam de ser feitos de forma manuscrita, né? E passam a ter que serem emitidos dentro do app da Receita Federal, ou ainda no portal da Receita Federal, com acesso via o ECAC. Essa instituição normativa, ela tem alguns artigos e a gente vai aqui falar rapidamente em relação a esses artigos, as partes mais importantes, e depois a gente parte para o manual de orientação da Receita Federal para preenchimento do Recibo Saúde. Então, vamos lá, o artigo 2º, o Receita Saúde pode ser emitido somente por profissionais de saúde, pessoa física, com registro regular perante ao respectivo conselho profissional. O artigo 3º, ele trata de quais são os profissionais da saúde que podem fazer a emissão do Recibo Saúde. No caso aí, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O parágrafo 1º do artigo 3º, ele vem falar do qual é o momento, né, da emissão desses recibos, né, que no caso seria o momento onde ocorre o pagamento da consulta ou tratamento. O parágrafo 2º, ele trata de quando é um tratamento feito com mais de um pagamento, né? Então ele trata aí da questão dos pagamentos parcelados. Já o parágrafo 3º trata da emissão extemporânea do Recibo Saúde, que é o caso de quando o profissional deixa de emitir o recibo na efetiva data do recebimento e faz a emissão em data posterior. O artigo 4 trata da emissão desse recibo com incorreções e a multa prevista. O artigo 5º, ele trata do app da Receita Federal disponibilizado para fazer a emissão do recibo e o que deve conter o recibo. Aí a gente já parte para o artigo 6º, que trata do acesso digital. O parágrafo 1º do artigo 6º, ele trata da designação do representante, que é quando o profissional da saúde ele tem um responsável pelo financeiro, ou quando ele quer delegar para esse responsável pelo financeiro ou para a secretária o poder de fazer a emissão desses recibos. O parágrafo 2º traz algumas orientações em relação ao uso do app da Receita Federal. O artigo 7º, ele trata, caso o recibo seja emitido com erro, o que deve ser feito, né, em termos de cancelamento, que tem um prazo de 10 dias. O artigo 8º, ele indica, no caso, a permissão da emissão do recibo
de forma retroativa. O artigo 9º, ele diz que caberá aos respectivos conselhos profissionais manterem atualizadas as informações cadastrais relativas ao registro de cada profissional da saúde. Então, cada conselho de classe, né, o CRM, CRO, eles têm a obrigação de informar a Receita Federal, manter a Receita Federal atualizada em relação à situação dos profissionais de saúde perante aos conselhos. O artigo 10º, ele define que até 31 de dezembro de 2024, esse recibo saúde era emitido de forma facultativa, sendo que a partir de 1º de janeiro de 2025 ele passa a ser obrigatório. Partindo aí para a disposição final da instituição normativa, onde eu disse aí no inciso 2º aí, ó, em 1º de janeiro de 2025, em relação aos demais dispositivos, né? Que no caso aí seria a entrada em vigor da instituição normativa. Então, essa instituição normativa, para fins da emissão dos recibos e com exceção dos artigos 10 e 11 da instituição normativa, todos os demais artigos eles passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, essa é a instituição normativa 2240, editada agora em dezembro de 2024, que traz algumas modificações em relação aos recibos que os profissionais da saúde emitem para os seus pacientes, né? Agora, uma vez lida a instituição normativa, a gente agora vamos agora para o manual e vamos ver se a gente consegue aqui no manual aqui, de forma comentada, ver como é que isso vai se dar na prática, né? Então no manual tem uma série de perguntas e respostas aí que eu acho que vai ajudar bem, deve ajudar bastante aí no entendimento aí da instituição normativa. Então, o que é a pergunta número 1? O que é o Receita Saúde? O Receita Saúde é o recibo eletrônico de prestação de serviço de saúde. O recibo eletrônico emitido pelo profissional de saúde é armazenado eletronicamente por meio de serviço digital disponível no aplicativo da Secretaria Especial da Receita Federal, app Receita Federal, para uso em aparelhos celulares, smartphones e iPhone, tablets e iPad. Então, o nosso comentário, o primeiro comentário em relação a essa pergunta é o seguinte: uma vez emitido, as informações do recibo passam a fazer parte do banco de dados da Receita Federal, que posteriormente farão parte da declaração de imposto de renda das partes envolvidas. Ou seja, uma vez que o recibo foi emitido de forma eletrônica dentro do app, esse recibo, ele eletronicamente, né, ele já vai para a base de dados da Receita, e a Receita já vai vincular isso aí tanto ao CPF do pagador quanto do CPF de quem está recebendo. Então não haverá que ser feito, a gente não vai ter que fazer mais o lançamento do recibo emitido, né, no caso de quem prestou e recebeu, e também de quem fez o pagamento. Se no ato de fazer a declaração de imposto de renda a pessoa puxar da Receita Federal o que a Receita Federal já tem de informação em relação ao CPF, né, essas informações do que foi pago em relação aí a gastos com saúde, elas já virão também em função dessa nova modalidade aí de emissão de recibo de saúde, tá certo? Já o comentário número 2, a emissão poderá ser feita tanto via aparelhos celulares quanto computadores, ressaltando que no caso dos celulares será necessário baixar o aplicativo da Receita Federal. Já no computador pode acessar via portal ECAC da Receita Federal, né? Emissão também pode ser feita via tablets e iPad.
Então aí a gente está falando aí quais são as opções aí que o profissional, no caso, tem para poder fazer a emissão do recibo de saúde, correto? Quem deve emitir, a pergunta número 2, quem deve emitir o recibo eletrônico? Novamente aí, igual a gente já falou lá na instrução normativa, aí estão explicitados aí quais são os profissionais da saúde aí que devem fazer a emissão do recibo saúde de forma eletrônica. No caso, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O nosso comentário em relação à pergunta de número 2, né? Para recebimentos até 31 de dezembro de 2024, a emissão do recibo saúde foi facultada. Então, os recebimentos até 31 de dezembro de 2024, de forma facultativa, poderia o profissional utilizar o recibo saúde, como também poderia utilizar o recibo manuscrito que é utilizado até então. Já a partir de 1º de janeiro de 2025 passou a ser obrigatória apenas o recibo saúde já dentro do app da Receita Federal, correto? Agora a gente vai aí para a pergunta de número 3. Quando o recibo deve ser emitido? Ele deve ser emitido na data do pagamento da prestação do serviço. Caso o pagamento seja parcelado, deverá ser emitido um recibo para cada parcela paga. Então vamos fazer o nosso comentário agora. Recebimento parcelado. Levando em consideração que tais recibos farão parte do livro caixa, né, que seria onde a gente apura o carnê-leão, e que por sua vez trata dos recebimentos no momento em que o dinheiro fica disponível ao recebedor, concluímos que nos recebimentos com cheques predatados, carnês, boletos e cartão de crédito parcelado, o recibo saúde deverá ser emitido no momento da disponibilidade de tais valores, ou seja, entrou o dinheiro na conta, faz a emissão do recibo. Eu creio que o recebimento com cartão de crédito à vista pode ser uma exceção, pois o pagamento é único, né? Vai cair no mês seguinte, mas é um pagamento único. Então, a gente poderia considerar isso aí uma exceção, tá certo? Então, assim, quando a gente fala da disponibilidade para quem recebeu, é o seguinte, bom, eu já posso gastar o dinheiro, está disponível, caiu na conta, então esse é o momento onde se faz a emissão do recibo. Entendido? Vamos então agora para a pergunta de número 4. Posso emitir o recibo com data retroativa? A Receita responde que sim, a emissão extemporânea é permitida e encontra-se prevista no parágrafo 3º do artigo 3º da Instrução Normativa 2240, desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício da Receita Federal. Nosso comentário em relação a isso é o seguinte: somente enquanto não for notificado, o contribuinte pode emitir o recibo com data retroativa. A partir do momento que ele receber aí algum pedido de esclarecimento ou qualquer outra comunicação da Receita Federal, a gente entende que o sistema já vai, inclusive, ser bloqueado para fazer a emissão com data retroativa. A gente não tem uma certeza absoluta disso, mas pela experiência da gente, a partir do momento que se inicia algum procedimento de ofício por parte da Receita Federal, né, o sistema ele já fica bloqueado aí, porque aí somente os auditores da Receita Federal têm a autonomia aí para poder alterar essas informações. Entendido? Um outro comentário que a gente faz em relação a isso é o seguinte: se a emissão de um recibo com data retroativa resultar em imposto de renda complementar, né, resultar que no imposto de renda carnê-leão a pagar, seja que na apuração original pode ter dado um valor a pagar, mas como eu lancei mais recibo, pode dar um imposto de renda complementar a pagar. Ou caso também que
na apuração original pode não ter dado imposto a pagar e com o acréscimo de recibos extemporâneos pode vir a ter imposto a pagar. Então, nesses casos, né, este valor a pagar aí, ele estará sujeito a multa de 0,33% ao dia, sendo que essa multa ela é limitada a um percentual de 20% e tem mais os juros, né? Que a Receita Federal cobra 1% para o primeiro mês e a partir do segundo mês vencido ela cobra 1% pelo primeiro mês e mais a acumulação da taxa Selic, né? Divulgada pelo Banco Central. Então tem que ficar atento disso aí. Então o profissional, caso ele tenha que fazer algum recibo, emissão de recibo extemporâneo fora do prazo, né, isso vai alterar lá dentro do livro caixa a apuração. Então pode dar imposto a pagar dentro do livro caixa ou mesmo imposto de renda complementar a pagar dentro do livro caixa, correto? O comentário número 2 em relação a essa questão ainda é o seguinte: caso não pague o imposto de renda carnê-leão apurado, independente de ter pago todo o imposto de renda apurado na declaração anual, fica o contribuinte sujeito a uma multa isolada de 50% sobre o valor que deveria ter sido pago pela apuração do livro caixa. Para quem não entendeu, vamos tentar ser mais claro. O profissional da saúde fez o livro caixa ou escriturou lá recibos extemporâneos, né? E na apuração mensal deu o imposto a pagar, mas ele não fez o pagamento desse imposto. Aí lá no ato da declaração de imposto de renda anual, né, declaração de ajuste, em abril do ano seguinte, ele, ao fazer a declaração dele, ele trouxe o livro caixa para dentro da declaração e entendeu o seguinte: bom, eu sei que no meu livro caixa lá deu o imposto de renda carnê-leão a pagar, mas já que chegou o momento da declaração, eu vou esquecer o imposto de renda lá apurado lá no livro caixa e vou acertar tudo na declaração. Então, o que eu quero dizer no meu comentário é o seguinte: ainda que ele acerte toda a vida dele na declaração de ajuste anual, geralmente entregue nos meses de abril, maio de cada ano, ele tem que lembrar o seguinte, que nas apurações lá do carnê-leão deu imposto a pagar. E o entendimento da Receita é o seguinte: olha, você não pagou o imposto de renda mensal no carnê-leão, na declaração você acertou tudo direitinho, tá? Em relação a imposto, você não me deve nada não, tá tudo resolvido. Porém, por você não ter pago tempestivamente o imposto de renda apurado dentro do livro caixa, do carnê-leão, eu vou te cobrar uma multa isolada pelo descumprimento dessa questão. Eu vou te cobrar uma multa isolada de 50% do valor que deveria ter sido pago. Entendeu agora? Então, assim, não é porque chegou no momento da declaração que eu resolvi a minha vida que tá tudo esclarecido com a Receita, não. Ela pode lhe cobrar uma multa isolada por você não ter pago lá atrás o imposto de renda carnê-leão apurado mensalmente. Beleza? Podemos passar para a pergunta número 5? Vamos lá então. Pergunta número 5. Existe um prazo limite para emissão retroativa? Vamos ver o que diz a Receita. Os recibos referentes ao ano 2024 podem ser emitidos até o dia do prazo da entrega da declaração de imposto de renda 2025. Comentário nosso. O problema do recibo com data retroativa é justamente quando a apuração mensal resulta em imposto de renda a pagar. É o que eu disse na resposta da pergunta número 4. Pois, conforme dito, terá incidência de juros e multa, sem falar que a não emissão
deixa o contribuinte exposto a procedimentos de ofício por parte dos auditores da Receita Federal, sendo que, após notificado, as penalidades podem gerar autos de infração com valores elevados. Então, parte desse comentário aí, a gente já explicitou aí em alguns comentários anteriores aí. Então, assim, muita atenção em relação à emissão com data retroativa, porque isso vai impactar na apuração mensal, né? Vai impactar em valores a ser recolhidos, tem que ver se esses valores vão ser recolhidos ou não, e depois, ainda que a declaração seja feita de forma correta e que pague o imposto lá sobre a declaração anual de ajuste, a Receita Federal pode entender que você deva pagar uma multa isolada aí pelos recibos emitidos de forma retroativa, tá certo? Pergunta número 6. Existe penalidade no caso de descumprimento da emissão do recibo de saúde? A Receita diz que sim. A penalidade para os casos em que o profissional da saúde não emitiu o recibo de saúde ou emitiram com erro está prevista no artigo 4 da Instituição Normativa. O nosso comentário em relação a isso é o seguinte: além do pagamento do imposto de renda, multa isolada, multa de mora e juros, o contribuinte ainda fica sujeito a uma multa de R$100 por mês calendário ou fração. Então, atenção, muita atenção, mais uma vez, muita atenção no ato da emissão dos recibos, né? Porque a Receita, além de cobrar o imposto, multa isolada, juros e multa de mora, né, ela tem ainda a prerrogativa de cobrar uma multa pelas incorreções nas não emissão dos recibos. Vamos para a pergunta número 7. Onde eu posso emitir o recibo eletrônico? Resposta: o recibo eletrônico, o recibo saúde é emitido por meio do serviço digital disponível no aplicativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, APP Receita Federal. Então, através de iPads, celulares ou tablets, o profissional ou a clínica, né, com o celular da clínica ou esses instrumentos da clínica, deverão ir na Play Store, baixar na Play Store ou App Store, baixar o aplicativo da Receita Federal, tá aí na tela. Quando você clicar em abrir, aí você vai ter essas opções: opção de restituição, meu imposto de renda. O meu imposto de renda, de certa forma, você vai ver como é que está a situação do processamento do seu imposto de renda na Receita Federal. Se você quiser tirar uma certidão negativa, você consegue aí também. Quais atividades econômicas estão registradas para você, né? Agora, o que mais importa para nós é essa opção aqui, ó, Receita Saúde. Visualize e emita recibos. Então, para quem vai utilizar aí iPad, smartphone, celulares, né? Essa aqui é a opção, é aqui que você vai entrar para poder fazer a emissão do recibo. Então, a figura número 1, né, é o aplicativo da Receita Federal na Play Store, e a figura número 2 é o serviço digital do Recibo Saúde no app da Receita Federal. Comentário número 1, baixando o app no celular, com acesso GovBR é possível fazer a emissão do Recibo Saúde. Comentário número 2, no computador, entrando no portal da Receita Federal via ECAC, também é possível acessar a opção emissão do Recibo Saúde. Então, a gente tem essas opções aí para poder fazer a emissão do recibo. Beleza? Então, vamos para a pergunta número 8. Quem pode acessar o serviço digital para emissão do recibo eletrônico? A Receita diz que existem 3 perfis de usuário. Tem o perfil profissional de saúde,
que são, no caso aí, os médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeuta, fono e TO, com registro ativo no conselho, tá certo? Então, esses profissionais deverão entrar com o seu login GovBR, no caso de celular, iPad e celulares e iPads, né? E tablets. Ele deve entrar com o seu login GovBR quando o próprio profissional for fazer a emissão. Aí ele vai escolher esse perfil. Agora, quando ele delega esse poder da emissão do recibo de saúde para o seu financeiro ou para a secretária, aí no caso, ele vai ter que fazer uma procuração para quem for fazer esse acesso, e aí essa pessoa vai entrar com um perfil de representante do profissional, tá certo? E a gente, até na pergunta número 10 aí, a gente vai ver isso mais precisamente. E além desses dois perfis, ainda tem o perfil do paciente. Todos os cidadãos que possuem CPF ativo podem acessar o Receita Saúde com o perfil paciente. Então, assim, o profissional de saúde ele vai acessar com o perfil profissional de saúde quando ele quiser fazer a emissão de um recibo. O representante, né, secretárias e responsável pelo financeiro, quando a estes delegados aí os poderes para poder fazer a emissão, deverão entrar com um perfil profissional, representante do profissional, né? E todos aqueles que têm CPF ativo com o seu GovBR poderão entrar também com o perfil paciente. E qual que é a função de entrar com o perfil do paciente? A função de você entrar com o perfil paciente é para você visualizar todos os recibos emitidos contra o seu CPF, correto? Vamos aqui então no nosso comentário. Como atualmente a senha GovBR tem várias utilidades, nos casos em que o recibo for emitido pelas secretárias ou pelo responsável pelo financeiro da clínica, recomendamos que o profissional da saúde faça uma procuração dando poderes específicos para que esses representantes possam emitir o recibo saúde na condição de procurador, ressaltando a necessidade de uma auditoria regular sobre os recibos emitidos. É o que eu já falei. Beleza? Vamos para a próxima? Pergunta número 9. É necessário cadastrar uma conta com senha específica para acessar o serviço? A resposta da Receita. Todos os usuários devem realizar o acesso utilizando sua conta GovBR, que é um serviço online de identificação e autenticação digital dos cidadãos para acesso aos serviços públicos digitais. Aí ela ainda fala que os usuários devem ter a conta GovBR com nível prata ou ouro. Que nível é esse? É tipo um nível de segurança. Tem que ser nível prata ou ouro. Quando você hoje cria a sua conta GovBR, inicialmente a conta é criada com nível bronze. O nível bronze não dá acesso a esse serviço. E aí você tem que aumentar o nível da conta para nível prata ou nível ouro. Geralmente, você baixando o aplicativo GovBR da Receita Federal, você vai ter lá dentro mesmo já a possibilidade de fazer a validação, né, para poder aumentar o nível da sua conta. Comentário. Não existe uma senha GovBR específica para esse uso. A senha GovBR é única. No caso de acesso por procuração, é recomendável indicar na procuração que o poder de representação se restringe à emissão do recibo de saúde conforme abaixo. Então a gente vai ver agora na pergunta número 10 aí essa questão aí da procuração.
Pergunta número 10. O profissional de saúde pode indicar outra pessoa para emitir os recibos de saúde? Sim, o profissional de saúde pode indicar representantes para emitir o Receita de Saúde em seu nome. Para isso, o profissional deve emitir uma procuração eletrônica no portal ECAC da Receita Federal, seguindo os seguintes passos. Então aí a Receita Federal disponibiliza aí o passo a passo aí para que o profissional da saúde possa fazer uma procuração para aqueles que ele vai delegar aí essa função de emitir os recibos, né? Entrando no portal ECAC da Receita Federal, depois vai na opção senhas e procurações, depois a opção cadastro, consulta e cancelamento, procuração para ECAC, depois entra na tela, na opção cadastrar procuração e você vai lá indicar o CPF do representante, a data de validade é opcional, se você não indicar, geralmente vale por 5 anos, né? Mas você pode indicar também uma data específica que você deseja que essa procuração tenha validade, e você deverá selecionar a opção IRPF-Carnelião Web, né? Selecionando essa opção aí que o representante vai ter o poder específico definido para apenas fazer a emissão aí no caso do Carnelião, tá certo? Comentário. Ao fazer a solicitação de procuração é necessário selecionar a opção IRRF-Carnelião Web, é o que eu já disse. Atenção, a senha GovBR precisa ter um nível de segurança prata ou ouro, pois o bronze não serve, também já disse já. Vamos agora para a pergunta número 11. Existe algum outro pré-requisito cadastral para emitir o recibo eletrônico? Sim. Além da conta GovBR nível prata ou ouro e do registro profissional ativo, o profissional de saúde também precisa estar cadastrado no Carnelião Web para emitir o recibo de saúde. Esse cadastro é necessário porque os recibos emitidos são armazenados no Carnelião Web, para que o profissional não precise digitar os dados dos pagamentos para apuração do IRPF e recolhimento mensal. O cadastro no Carnelião Web é feito no portal ECAC, no menu Declarações Demonstrativas, opção Carnelião, conforme ilustrado a seguir. Então, pessoal, o que acontece? Para aqueles profissionais que não é o primeiro ano, que já tem livro caixa, aí os contadores aí geralmente já fizeram esse cadastro, né? Entraram no portal ECAC da Receita Federal, vieram na opção aqui, ó, acessar Carnelião, tá certo? E fizeram o cadastro com essas observações. Trabalhador autônomo? Sim. Qual a ocupação? Aqui, se for médico, médico, dentista, dentista, né? Cirurgião, dentista. E no caso aqui, o registro profissional, né? Que é no caso o CRO ou CRM, o que for. Clica aqui, que é o principal, e manda adicionar. Agora vamos para a pergunta número 12. Como é feita a emissão? Esquecendo, voltando na número 11. Tá, para quem é o primeiro ano que vai fazer o livro caixa, como é que a gente faz? Bom, aí você pode também seguir esse passo a passo aí para poder fazer o cadastro, né? Ou você pode pedir aí, ó, a um profissional que te auxilia aí na declaração de imposto de renda para poder fazer esse cadastro para você, tá certo? Vamos para a pergunta número 12 agora. Como é feita a emissão do recibo saúde? Vamos lá. Após acessar o seu login com a conta GovBR, o profissional de saúde ou o seu representante deverá preencher os seguintes campos para emitir o recibo de saúde: CPF do pagador. Se o pagador for o beneficiário, basta selecionar no checkbox com essa indicação. Então,
eu fiz, eu me consultei com o médico, né? Paguei a ele a consulta e pedi o recibo. Então, quando ele for emitir o recibo para mim, ele vai informar o meu CPF como pagador e vai ter uma opção lá para ele assinalar que, além de pagador, eu também fui o beneficiário do serviço, ou seja, eu é que fui consultado, né? Eu que fui consultado. E na letra C aqui, ó, se o beneficiário e o pagador não forem a mesma pessoa, deve ser informado o CPF do beneficiário. Vamos explicar isso aí. Bom, levei minha filha no pediatra, por exemplo. Ele consultou a minha filha. Doutor, tá aqui, quanto é o valor da consulta? X, toma aqui o valor. Emite o recibo da consulta para mim, doutor. Ele vai pagador, ele coloca o meu CPF, tá certo? E aí depois vai ter assim a opção CPF do beneficiário. Aí ele vai indicar o CPF da minha filha. E lembrando, é outra coisa. Quando você indica o CPF lá dentro, seja do pagador ou do beneficiário, o próprio sistema da Receita Federal puxa o nome tanto do pagador quanto do beneficiário de forma automática, correto? E outra coisa que você deve colocar no recibo é o valor do serviço e a data do pagamento, perfeito? Comentário: quando o pagador paga por um tratamento ou consulta de um dependente, o recibo, além do CPF do pagador, também deve ser colocado ou indicado o CPF do dependente paciente. É o que eu já disse. Aí vai agora a orientação para emissão do recibo, né? Como é que faz para... essa aí é a tela, né? Novo recibo, CPF do pagador. Aí aqui, ó, é onde que eu vou indicar se o pagador é o beneficiário do serviço, né? Logo abaixo, o CPF do beneficiário do serviço. Se eu indicar aqui que o pagador é o beneficiário do serviço, aqui embaixo vai ficar desabilitado. Se eu não indicar, aí a Receita vai habilitar esse campo do CPF do beneficiário para eu colocar o CPF do dependente do pagador, correto? O valor, a data do pagamento, né? A especialidade e é isso, correto? Isso, pessoal, é no caso aí tablet, iPad e os celulares, correto? Se for via computador, a tela é um pouco diferente, mas as informações são as mesmas. Agora vamos lá, para a pergunta número 13. O profissional pode emitir o recibo eletrônico para cada registro ativo que possuir? Resposta da Receita: sim, caso o profissional tenha mais de um registro ativo, ele poderá selecionar o registro que ele está utilizando para cada prestação de serviço para emitir os recibos. Isso porque um profissional pode ter mais de um registro no conselho, registro em estágio diferente, ou ter registro em mais de um conselho, quando tiver mais de uma profissão. Comentário: é raro um profissional ter mais de uma formação, mas caso isso ocorra, sim, ele poderá emitir recibos utilizando os registros ativos em cada conselho, né? Então aí no caso, às vezes o cirurgião dentista, por exemplo, às vezes no caso de dentista é mais raro, né? Mas no caso do dentista a gente pode citar o caso de registro em conselhos diferentes. Às vezes ele tem um consultório em Minas, tem um consultório no Rio, então ele vai ter um CRO em Minas e vai ter um CRO no Rio. Sendo que para a Receita Federal isso é indiferente, mas na hora que emitir o recibo, ele vai ter que indicar se ele está usando o registro o CRO de Minas ou o CRO do Rio, né? Agora vamos no caso do médico, né? Suponhamos, de repente o médico, além de
Além de ser um médico psiquiatra, por exemplo, ele pode ser também um psicólogo também, né? É raro, mas pode acontecer. Então ele pode estar sujeito à emissão de recibo na condição de médico e emissão de recibo na condição aí de psicólogo. Então ele vai utilizar aí, no caso aí, o registro pelo qual ele fez o tratamento, correto? Entendido? Vamos para 14 agora. Um usuário pode ter perfis diferentes de acesso? Eu acho que isso aí a gente já explicou, acho não, tenho certeza, a gente explicou já anteriormente. Né? A Receita responde que sim, o Recibo Saúde permite que um usuário tenha mais de um perfil de acesso, ou seja, um mesmo CPF pode ter acesso, pode acessar o Receita Saúde como paciente, profissional de saúde ou representante do profissional. Vamos ver aqui se no comentário tem alguma coisa que já não foi dito antes. Comentário número 1. Também é raro, mas em determinadas clínicas pode acontecer de um profissional ficar com a responsabilidade da parte financeira da clínica. E nessa condição, além dos próprios recibos, ele pode ainda ser nomeado procurador pelos demais profissionais que atendem na clínica para fins específicos de emissão de recibo saúde. Ah, tá, entendi. Entendi não, eu relembrei aqui, né? Suponhamos que uma clínica tenha 5 cirurgiões dentistas e dentre esses 5, além de exercer a função de dentista, ele também faz a parte financeira da clínica, recebe tal, ele faz a emissão de recibo, né? Então a parte financeira passa toda na mão dele. Então assim, para que ele possa fazer a emissão do recibo dele e dos demais profissionais, os demais poderão fazer para ele uma procuração, dando poderes para que ele acesse o portal na condição de representante, né, do profissional, e ali ele emita também o recibo na condição de representante do profissional. Foi claro? Comentário número 2. Além de perfis profissionais, além dos perfis profissional da saúde e representante legal, todas as pessoas têm o perfil paciente, sendo que no caso deste último perfil, será possível verificar todos os recibos emitidos contra o seu CPF. Isso aí também já foi comentado, né? Todos aqueles que têm CPF ativo podem entrar no app da Receita Federal com o perfil paciente para saber o que é que foi emitido de recibo contra o seu CPF, correto? Pergunta número 15. Como é feita a alteração de perfil do usuário? Para fazer a troca do perfil paciente e o perfil profissional, o usuário deve trocar nas duas setas do canto direito indicadas na figura a seguir com vínculo com um círculo em vermelho. Então tá aí a figura, aqui, uma vez que você entra dentro do app Receita Saúde, essas setinhas aqui, quando você clicar nela, vai te dar a opção para você determinar se com esse acesso você está querendo entrar como perfil paciente, ou se você está querendo entrar com o perfil profissional da saúde, ou se você está querendo entrar ainda com o perfil de representante de alguém, tá certo? Pergunta número 16. O recibo emitido pode ser cancelado? Ó, bastante atenção que isso é importante. O recibo saúde pode ser cancelado pelo prestador do serviço ou seu representante legal no prazo de 10 dias, contado da data da emissão, caso tenha sido emitido com erro, conforme definido no artigo 7º da Instrução Normativa. Comentário. A partir de 1º de janeiro de 2025 é necessário máxima atenção na emissão dos recibos, pois agora passamos a ter essa novidade comum aos documentos eletrônicos, sendo que o prazo para cancelamento de um recibo são 10 dias. Então, até de 31 de dezembro de 2024,
prevalecia, ou na grande maioria, a emissão dos recibos era feita de forma manuscrita. Então, enquanto para o recibo manuscrito, né, você pegava esse recibo, digitava ele dentro do livro caixa da Receita Federal, depois exportava para a declaração de imposto de renda, e era comum, às vezes, ligarem da clínica, consultório, olha, tem um recibo aqui, que esse recibo ele foi feito em duplicidade, ou foi feito errado, que não sei o que, tal, cancela ele para mim. A gente entrava dentro do livro caixa, cancelava o recibo, exportava novamente o livro caixa para dentro da declaração, retificava a declaração de imposto de renda. Pelo que a gente está vendo aqui agora, deu 10 dias, não cancelou, não vai ter como, não vai ter o que fazer nesse caso, não. Vai ficar lá a informação. Então, muita atenção em relação a isso, correto? Pergunta número 17. Por que não visualizo o perfil profissional se estou obrigado a emitir recibo? Ah, tá. Vamos lá. Se você é médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional e o perfil profissional não está disponível para o seu CPF no Receita Saúde, é provável que os seus dados ainda não tenham sido enviados pelo seu conselho profissional para atualização cadastral na Receita Federal. Comentário: para conseguir ter acesso ao perfil profissional da saúde, é necessário que seu conselho tenha repassado suas informações à Receita Federal, que através das informações recebidas dos conselhos de classe, liberam no portal Recibo Saúde o perfil profissional da saúde. Portanto, é muito importante estar regular perante o conselho de classe. Então, pessoal, não basta eu querer simular, né? Então, às vezes, é comum, às vezes, no primeiro ano de formado, o profissional, primeiro ano de formado, ele quer fazer emissão de alguns recibos e entra lá no portal, mas o perfil profissional da saúde não está disponível para eu fazer recibo. Por que não está? Muito provavelmente porque às vezes sua documentação ainda está tramitando junto ao conselho de classe. Então, assim, o conselho de classe ele tem que estar lá com o seu registro ativo, você tem que estar regular perante o conselho de classe, e o seu conselho de classe é que passa as informações para a Receita Federal. E a partir do momento que a Receita Federal atualiza lá o banco de dados dela, após receber as informações do conselho de classe, é que você vai estar apto a acessar com o perfil profissional e fazer a emissão dos seus recibos. Entendido? Tá acabando, pessoal. Vamos lá agora para pergunta número 18. Eu emito nota fiscal. Preciso emitir Receita Saúde? Sim. O Receita Saúde é o documento hábil à comprovação dos pagamentos de serviços, que agora é o fato que gera para o profissional da saúde a obrigação de pagar o imposto de renda à pessoa física e permite e para o paciente o direito de deduzir o valor pago na declaração de imposto de renda à pessoa física. Bom, eu acho que essa resposta da Receita ficou um pouquinho... eu acho que ela poderia ter sido melhor respondida essa pergunta. Por quê? A não ser que a Receita Federal esteja falando nos casos onde o profissional, né, ele vá na prefeitura e pede para emitir uma nota fiscal de serviços, né, na condição de profissional autônomo, a não ser que seja esse o caso, né, mas isso é raro.
Isso é raro de acontecer. Geralmente o profissional só procura a prefeitura para emitir uma nota fiscal de profissional autônomo quando ele vai prestar serviço para uma pessoa jurídica, né? Mas aqui a gente está falando do caso de uma pessoa física atendendo uma pessoa física, né? Ou seja, um CPF atendendo outro CPF. No caso de emissão de nota fiscal, eu emito nota fiscal. Eu entendo o seguinte, eu emito nota fiscal, preciso emitir também o Receita Saúde? Tá. Eu assim, vou tentar responder de outra forma. Olha, eu atendo como pessoa física, mas também tenho uma empresa prestadora de serviços de saúde. Nessa empresa prestadora de serviços de saúde, eu emito nota fiscal. Eu preciso, nesses casos, emitir o Receita de Saúde? Não. Se eu tenho uma empresa prestadora de serviços de saúde, essa empresa ela vai emitir uma nota fiscal da prestação de serviço de saúde. E aí é o seguinte, a Receita Federal vai ficar sabendo dessa prestação de serviço de saúde através da DEMED, né? A DEMED é um demonstrativo, né? É uma declaração, melhor dizendo, onde toda pessoa jurídica prestadora de serviço de saúde informa todos os valores recebidos ao longo do ano. E isso hoje é sabido, né? E essas informações transmitidas via DEMED, né? Elas já ficam disponíveis para as partes. Então, não cabe a uma pessoa jurídica emitir o Receita Saúde. O Receita Saúde, ele só vai utilizado para os recebimentos na condição de CPF. Recebi no CPF. Se eu recebi na minha pessoa jurídica, não. Aí é outra história. Eu acho que deu para dar uma clareada. Pergunta 19. É possível emitir o recibo pelo computador? Sim. É possível emitir os recibos a partir do Carnê-Leão Web, por meio da funcionalidade Mais Receita Saúde, na ficha Rendimentos, conforme figura 9. Então tá aí, ó. Já no computador vai aparecer desse jeito aí. Mais Receita Saúde, você vai clicar no mais, aí ele vai abrir essas opções aí, mas em tese, né, são as mesmas opções, quando, né, eu utilizo aí o celular, o iPad ou o tablet, correto? Tá acabando, pessoal. Vamos ver aqui. Tá acabando mesmo aí. 20. Pergunta número 20. O paciente pode ver o recibo emitido? Eu já respondi, né? Tem lá na resposta 15, mas sim, o paciente pode ver o recibo emitido logo após sua emissão, consultando no perfil paciente, né? Então basta ele entrar no app lá com o perfil paciente que ele vai ver lá. Então tá tendo comentário aí, mas isso aí vai acabar com uma situação assim até desagradável. A declaração às vezes do paciente cai na malha fina por algum motivo e ele começa a acessar todos os pacientes, todos os profissionais a quem ele tomou serviço. Olha, você escriturou aí aquele recibo que você emitiu para mim e tal, porque minha declaração caiu na malha fina. Então, a partir da declaração, a partir do ano calendário 2025, a partir do momento que começar a emissão desses recibos saúde, né, o paciente não vai mais precisar ligar para o consultório, para a clínica, para saber, porque basta que ele entrar com o perfil paciente que ele vai ver o recibo saúde lá. Se o recibo saúde não tiver lá, né, pode acontecer do profissional fazer a emissão do recibo saúde, sei lá, às vezes um cheque volta, às vezes um pagamento com cartão é cancelado, glosado, alguma coisa assim, e o profissional da saúde, dentro de 10 dias, ocorrendo isso, o que ele faz? Ele vai lá e cancela o recibo,
né, o dinheiro não entrou na conta, eu vou lá e cancelo o recibo, tá certo? Inclusive isso é recomendável, né? Fez um recebimento em cheque, emitiu o recibo, tá, o cheque compensou, beleza, não compensou, vai lá e exclui o recibo, né? Que quem garante que você vai conseguir receber depois esses valores? De repente você vai ter que judicializar para receber esses valores. É a mesma coisa, você passou o cartão, né, para efetivar um recebimento, beleza. Mas a gente vê casos aí que dentro de 24 horas, né, a operadora vai lá por algum motivo e glosa lá aquele recebimento. Vai lá também, o profissional deve ir lá e também ir fazer o cancelamento do recibo, até que tudo seja esclarecido. Correto? Pergunta 21. O paciente precisa imprimir o recibo e guardar para informar na declaração de imposto de renda física anual? Não. A resposta da Receita é não. Quando o profissional de saúde emite o recibo que já está armazenado na base de dados da Receita Federal e estará disponível na declaração pré-preenchida do paciente, né? Nesses casos aí não precisa de imprimir. A gente aqui está partindo do pressuposto que a partir de agora em diante todo mundo vai ter uma senha GovBR, e se a pessoa faz a sua própria declaração de imposto de renda, ao invés dela baixar o programa da Receita Federal e iniciar uma declaração de imposto de renda do zero, né? Ou seja, lá preencher todos os dados, ou ainda nos casos onde ela importa os dados da última declaração e ali ela vai digitar tudo, né? A partir de agora a gente está pressupondo o seguinte, que com a senha GovBR as pessoas não irão mais partir do zero para fazer uma declaração e não vão querer resgatar os dados do ano anterior. A gente pressupõe que com essas informações todas disponíveis dentro da base de dados da Receita Federal, as pessoas irão pegar a sua senha GovBR, né, e irão importar da Receita Federal a declaração pré-preenchida. E caso a pessoa utilize um contador ou alguém habilitado para fazer a sua declaração, a gente recomenda que essa pessoa solicite uma procuração para esse fim específico, né? Ou seja, você vai fazer uma procuração para o seu contador e ele vai acessar a base de dados da Receita Federal para importar a sua declaração pré-preenchida. Porque isso aí vai fazer com que a sua declaração não caia na malha fina e você tenha acesso de fato a tudo que tem acesso você tenha conhecimento a tudo que a Receita já sabe que aconteceu no seu CPF no ano anterior, tá certo? Então é por aí. E só para finalizar, quem vai agradecer isso aí é a natureza, né? Porque quanto menor a impressão de papel, né? Quanto menos papel a gente tem que fazer, menos árvores tem que ser derrubadas aí para poder fabricar papel. Então, pessoal, é isso, né? A gente nesse vídeo aí a gente procurou demonstrar aí para vocês aí a instrução normativa da Receita Federal e também trazer para vocês aí o manual comentado, né? Eu acho que isso aí vai ser bem útil aí para quem vai fazer uso aí do Recibo Saúde a partir desse janeiro de 2025.
Então a gente aproveita aí mais uma vez aí para reforçar aí atenção máxima em relação a essas novidades e desejar aí a todos aí um excelente 2025. Então nosso muito obrigado e até mais.